Hoje chega ao Estação Cultura a performance art, uma modalidade artística cuja marca maior é a ação. O performer cria uma cena e realiza alguma atividade. Mas atenção, não se trata de teatro que conta uma história com atores e texto decorado. É um pouquinho diferente. Para entendermos melhor, vamos conhecer o trabalho da Cássia Nunes, mineira que vive em Goiás há um bom tempo. Bora lá? Meu nome é Cássia Nunes. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, e de lá eu mudei para Uberlândia, depois cheguei em Goiás, morei em Piri e atualmente, há uns anos já, vivo em Goiânia. Eu me envolvo com a performance desde 2006. Isso se deu a partir de uma relação com a dança contemporânea em Uberlândia, quando eu vivia lá. E apesar de ter uma graduação em Ciências Sociais, e na época eu fazia faculdade de Ciências Sociais, eu comecei a dançar, comecei a fazer algumas matérias, algumas disciplinas no curso de Artes Visuais, e fui entrando em contato com referências do campo da performance. E aí, na minha prática em dança, em algum momento eu fui entendendo que o que eu estava propondo enquanto cena, enquanto situações, faria mais sentido se eu dialogasse mais, né, ou nomeasse de uma outra maneira e buscasse um movimento que tivesse mais a ver com a performance do que com a dança naquele momento. Com relação à possibilidade, né, de considerar se a performance segue sendo uma linguagem de vanguarda ou não, eu penso que hoje a gente tem práticas artísticas que vão tensionar muito, assim, né, a noção das linguagens. Isso não é novo, né, mas assim, eu acho que atualmente a gente tem visto os artistas brincarem mais, assim, com algumas possibilidades de uso da linguagem. Eu considero a performance, né, não necessariamente como uma vanguarda, mas talvez ainda como um conjunto de práticas ou a possibilidade de práticas artísticas que, de certo modo, ainda são muito indisciplinadas e desafiam bastante as instituições, desafiam bastante as relações de mercado ou institucionais que a gente tem com as artes. Do tempo que eu trabalho com performance, eu circulei por algumas cidades no Brasil, considero que participo de uma certa rede ou até comunidade da performance no país, assim. Penso que em alguns momentos
parece haver uma produção maior, um envolvimento maior, um número maior, né, de artistas com performance. Pensando especificamente em Goiânia, existem, né, diversos artistas que trabalham com performance de um modo mais contínuo ou de um modo mais pontual dentro das suas trajetórias. Atualmente, me dá uma sensação de que a quantidade de artistas dedicados a essa linguagem ou a práticas mais performativas parece estar mais rarefeito, mas não sei o quanto também eu tenho, né, uma condição de fazer esse mapeamento assim, dentro do campo onde eu circulo. Tem um conjunto de trabalhos que eu desenvolvo com laranjas. Eu iniciei uma investigação poética com essa fruta em 2012, mais ou menos, e o primeiro trabalho que eu fiz se chama Descasca-se Laranjas. É um trabalho que eu realizei em algumas cidades no Brasil, né? E ela tem uma operação muito simples, que é levar um saco de laranjas para o espaço público. Em geral, eu escolho feiras, praças, espaços que têm um comércio popular intenso, que tem um trânsito de pessoas, né? E eu levo uma plaquinha escrito Descasca-se Laranjas e começo a descascar e oferecer para as pessoas. Inicialmente eu fazia esse trabalho com uma venda nos olhos e com o tempo eu fui eliminando alguns elementos assim de figurino, ou essa venda mesmo foi o último elemento que eu resolvi abrir mão, e aconteceu uma situação para esse trabalho que é as pessoas quererem me mostrar como que elas descascam uma laranja. E aí esse trabalho que ele tem, né, uma base, né, uma premissa que é relacional, que envolve a participação do outro, né? Acabou que nessa dinâmica do trabalho eu encontrei o trabalho. Então, depois de ter realizado esse trabalho várias vezes em diferentes contextos, quando eu resolvo tirar a venda e as pessoas resolvem me mostrar como elas descascam, eu entendo que eu encontrei algo que eu estava buscando, mas não estava sabendo, né, previamente, assim. Atualmente eu tenho realizado um que se chama Descascação do Amor, e aí eu faço essa brincadeira, né, com essa performance ou essa performatividade das cartomantes. Eu começo a também utilizar outros suportes, como do cartaz, do anúncio do trabalho. Então, eu, de algum modo, me aproprio ou incorporo essa estética dos lambes das cartomantes, né, que prometem a amarração do amor aí pela cidade. E aí eu tenho uma série de trabalhos que se dão no espaço urbano. Um deles que eu gosto muito e segue aí em curso se chama Visita Guiada ao Complexo das Artes Goianas. É um trabalho que até então eu realizei como performance, mas transmitida como live, né? Porque é um trabalho que surge na época da pandemia. E então eu percorro um trajeto na GO 080, num trecho que fica próximo à saída para Nerópolis, e ali eu visto, né, uma roupa com uma máscara das Cavalhadas de Pirenópolis, que é uma máscara de boi, mas tem uma roupa que tem uma capa vermelha. Então eu faço um jogo assim, né, com essa figura da vaca, com a figura até de uma toureira ou a figura de uma super-heroína, numa performance de guia, de mediadora, como se eu fosse uma educadora de museu ou uma guia turística conduzindo o público por um roteiro que é composto ficcionalmente ou de modo fabulativo por galerias de arte, né? Então tem uma loja de escultura de fibra de vidro que é a Galeria de Artes Sacras, tem uma loja de retroescavadeira que é a Galeria do Construtivismo Goiano, né? Tem um posto de gasolina que é, sei lá, a Galeria do Futurismo Goiano. Então, nessa fabulação, eu vou percorrendo esse lugar, né, e
fazendo quase uma contranarrativa, né, com relação a uma história da arte que até então invisibilizou muito as produções de artistas no Centro-Oeste, né, e também fazendo um jogo de tensionar os parâmetros estéticos e políticos que, por vezes, hierarquizam as produções estéticas na sociedade, né, e dizem o que é arte e o que não é. Então, por exemplo, o trabalho que é feito na loja de escultura de fibra de vidro, essas esculturas de vaca, de Papai Noel, de Cristo Redentor, né, que por vezes estão espalhadas na cidade. Quando a gente pensa essa arte mais acadêmica ou institucionalizada, às vezes há um olhar que diminui o valor estético dessas produções, né? Dessas técnicas, desses fazeres. Então, isso também é algo que mobiliza o trabalho. Desde 2022, eu tenho desenvolvido uma pesquisa chamada Cesta Básica de Performance. É uma série de trabalhos, né, que fazem esse jogo com essa referência da cesta básica de alimentos, né, que é uma medida criada para pensar a dieta, né, dos trabalhadores no Brasil. E aí, a partir das minhas questões como artista, né, pensando sobre fomento, sobre como sustentar essa existência como artista, esse trabalho de artista, né, em 2022, durante uma residência em Palmas, Tocantins, eu montei a primeira cesta básica de performance. Que naquele contexto, em Palmas, né, eu coletei pela cidade vários materiais, assim, estaca, carvão, para-brisa, retrovisor quebrado, reboco de parede, enfim, folha seca. Comprei alguns objetos, assim, em lojas de 99, né, tipo uma bacia de plástico, uma faca, vela. E ali eu montei essa cesta e o trabalho até então era fazer o sorteio da cesta. E aí a pessoa que era da performance também, que ganhou a cesta naquela ocasião, espontaneamente realizou uma ação usando todos os materiais que tinham ali, todos os itens que tinham na cesta. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, que interessante, né? Pensar que é um trabalho para alimentar outros trabalhos. E aí, nesse desejo de ir alimentando não só o meu trabalho, mas outros trabalhos, né? A ação e a performance de outras pessoas, né? Eu fui realizando outras cestas. Então, atualmente, eu já montei e sorteei 7 cestas básicas de performance. Nesse trabalho, eu também tenho investigado o anúncio da performance como uma dimensão do trabalho. Então, eu tenho usado esse suporte dos cartazes e faixas de supermercado, e assim eu tenho estabelecido uma parceria com cartazistas que trabalham para redes de supermercado em Goiânia, onde eu faço essa performance, né? Esse trabalho é sobre fomento, é sobre o que a gente precisa, né, para sustentar as nossas ações, as nossas performances no mundo. Ele é também, né, uma vontade de pensar as implicações que tem essa exigência neoliberal de uma alta performance, né, que tem capturado tantos campos, né, da nossa vida, dos nossos afetos, né, das nossas subjetividades. E aí ele é também um desejo de pactuar com uma outra lógica de performance, que seria, sei lá, uma baixa performance, né, pensar o que é esse básico, o que é esse mínimo, né, e tensionar também os contornos que isso vai ganhando na nossa vida, e também as posições de poder de quem define o que é básico e o que é mínimo para a sustentação das nossas vidas, das nossas práticas e ações no mundo. E se você gostou, vai já deixando aquele like em apoio à cultura. Até o próximo!